Hello, Dockers! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou o Caio. E eu sou o Aloha. E no Doc de hoje a gente vai falar sobre essa novela que fez muito sucesso lá em 1989 e continua fazendo sucesso hoje, agora no Globoplay. Tieta! Vamos pro Doc? Então, Dockers, Tieta ou Tieta do Agreste é um romance do imortal e do grande escritor Jorge Amado, né? O escritor baiano. E ele foi publicado em 1977. E ele recebeu uma livre adaptação escrita pelo Agnaldo Silva, Ana Maria Moretson e pelo Ricardo Linhares em 1989 e foi ao ar pela Vênus Platinada Rede Globo. Inclusive, esse mês, dia 14 de agosto, Tieta está fazendo 31 anos, que foi ao ar pela primeira vez lá em 89, né? Exatamente. E você sabia que essa novela, na verdade, inicialmente, a ideia era que ela fosse uma série, uma minissérie. Uns anos antes, se não me engano, em 85, foi pensado isso. Mas acabou não dando certo por vários motivos. E você sabe também que outra coisa muito interessante é que a própria Beth Faria que negociou os direitos do romance para ser adaptado. Com o próprio Jorge Amado. Beth Faria conta que ela estava em Salvador e ela foi almoçar justamente com o Jorge Amado e com a Zélia Gattai, que era sua esposa. Ele prometeu para ela esse personagem, vocês sabiam? Acho que é por isso que ela se apropriou tanto desse personagem, tanto que quando foi adaptado para o cinema em 1996, foi feito pela Sônia Braga, rolou um pouco de... uma tretazinha ali, porque não curtiu muito, né? Porque a Beth Faria, como ela tinha sido prometida pelo autor do livro, pelo escritor e pela sua esposa, ela não gostou muito de saber que a Sônia Braga ia fazer essa novela, esse filme não, né? Mas vamos dizer que o filme deixa muito a desejar em relação à novela. É porque a gente tem na memória muito colocada Tieta, Beth Faria. Exato. A Perpétua, Joana Fonda. E quando você vê outros atores fazendo, fica um pouco estranho. Estranho. Tanto que no filme Perpétua é a grandiosa e saudosa Marília Pêra, né? O nome dela, Marília Pêra. E a Tieta, né? A Sônia Braga. Tem um elenco muito bom. O pai dela é o Chico Anísio. Cláudia Abreu como atora e tal. Então, né? Mas é estranho, né? Mas eu acho que quem assistiu a novela em 1980, e 89, quando ela foi lançada, inclusive eu assisti nessa época, a gente tem um apego emocional com os personagens. Por exemplo, eu não consigo ver a Carmozina não sendo a Arlete Salles. Eu também. Não consigo ver os protagonistas, nem vou dizer, né? Tieta, Perpétua e esse grande elenco, mas os personagens pequenos que foram criados a partir que foram criados pelo Agnaldo e pelo staff dele, são muito importantes para a novela, né? Tanto que quando você lê o livro e assiste a novela, você sente falta dos personagens secundários, dos personagens inventados para a novela, né? Mas mesmo assim não deixa de ser um grande filme, vale a pena. Sempre vale a pena. Sim. O cinema nacional sempre vale a pena. O cinema nacional sempre vale a pena prestigiar, gente. Se puder, vê aí nos streamings, se tiver Tieta, assista. Tem no YouTube. Tem no YouTube completo. Assista. E a história ela se passa na fictícia cidade de Santana do Agreste. E ela começa com a Tieta jovem, interpretada pela Cláudia Hanna. Ela tem mais ou menos ali uns 17 anos, a personagem, né? Cláudia Hanna já não tinha. Mas a Cláudia Hanna é sempre jovem, né? Verdade, fonte da juventude. Então ela era uma pastora de cabras, que o pai dela criava cabras. E daí por isso ela chamava chamada de cabrita. Ela tinha uma liberdade sexual muito grande. Sim. Para uma mulher de uma cidade tão pequena, do interior do Nordeste, era uma coisa meio que mal vista. Porque a Tieta jovem, ela foi exposta a uma humilhação pública no meio de uma cidade inteira. E ninguém fez nada. Né? Apenas a Carmozina, que era a melhor amiga dela, né? Que é interpretada pela Arlete Salles, a Carmozina, e a Dona Milu, Mistérios, pela saudosa e grande Miriam Pires, né? Então, esse é o primeiro close errado da novela. Você não poder se permitir e os seus desejos são julgados e você é expulso da sociedade por ser mulher, né? Se ela fosse homem, ia ser maravilhoso, porque tinha os 4 cavaleiros do Apocalipse, que é o Amintas, o Osnar, o Timóteo e o Ascânio, que eram homens que também saíam por aí, tinham uma vida sexual ativa, mas estavam ok. Homem pode, né? Mas a Tieta que fazia isso livremente, imagina, isso é mal visto. É mal visto. Você vai ser expulso da sua cidade. Então Tieta, ela é expulsa da sua cidade pelo seu pai, né? O velho Zé Esteves, que é interpretado tanto na primeira fase quanto na segunda fase e na terceira fase pelo grande e saudoso também Sebastião Vasconcelos, né?
E Tieta não se dá por vencida. Ela jura vingança à cidade e a todos que humilharam. Mas agora põe seu bom pano, seu flor Sharp, que ela ganhou de um mascate, né? E vai. Lembrando que isso tudo que a gente contou do início da novela é um flashback, né? Isso, porque a novela, na verdade, começa, tanto que eu tô reassistindo agora, e quando eu comecei, na época que passou eu tinha 3 anos de idade, então eu não lembrava, né? Eu vi que começava com Ascânio chegando na cidade, eu fiquei, ué, peraí, como assim? Ele chega na cidade de volta, porque ele tinha saído para estudar um pouquinho antes de acontecer isso com a Tieta, dela ser expulsa. Então ele sai da cidade, começa a novela ele voltando com a Marinette, que é o caminhãozinho lá que é o transporte. É o transporte deles. E os 3 cavaleiros do Apocalipse começam a contar pra ele o que aconteceu com a Tieta. Daí tem esse pequeno flashback aí, mostra. Isso ocorreu em 1968. Isso é uma coisa importante também, porque é no dia a Tieta é expulsa no dia 13 de dezembro de 1968. Que é uma data histórica também pela questão toda da ditadura. Da ditadura, tanto que no acontecendo. A Tieta é expulsa, o pai dela quando volta pra casa arranca essa folhinha do dia, fala disso. Eu espero que, vou fingir que esse dia nunca aconteceu, então tem essa coisa histórica ali, aí. Ó, e é ali um tapa na cara dos ditadores, porque ele arranca e diz, tanto fazendo alusão à expulsão de Tieta quanto à ditadura, né? Aquela coisa, o que o dia significa para o Brasil, né? Eu espero que esse dia nunca mais aconteça, né? Vou fingir que esse dia nunca aconteceu. Daí tem esse flashback e volta pro presente, lá pros anos atuais, 80, né? Daí mostra que a Tieta mandava dinheiro para eles todo mês. Até que um dia o cheque não chega. No dia prometido lá no dia 5. Daí fica todo mundo, mas meu Deus, o que aconteceu? Ela nunca falhou em todos esses anos. E a Perpétua começa a imaginar que a Tieta morreu. Tieta morreu. E como o cheque não chega nos dias seguintes, também eles falam, realmente ela morreu, vamos fazer uma missa para rezar pela Tieta. Pela alma de Tieta. Aí, até que chega um carro maravilhoso, daquela cidadezinha pequena, com uma mulher exatamente esse look aqui. Inclusive, Santana do Agreste só tinha um carro, que era a Marinette do Jairo. Então imagina, a Marinette do Jairo era um carro, uma rural, se vocês não sabem, era uma rural caindo aos pedaços, toda empoeirada. Só que chega na cidade, no centro da cidade, um carro vermelho, maravilhoso. E quem é que desce? Dona Tieta, Dona Antonieta das Neves. Cantarelli. Esteves Cantarelli. Com a Nora, que é a Lídia Bronze, filhinha dela, né? Que é Nora, na verdade, é uma das garotas dela, que está passando por alguns problemas com um cara que. Um agressor. E aí ela leva a Nora com ela pra Nora meio que fugir desse cara. Só que a Nora chega lá santinha, né? Virginal. Daí ela chega na cidade e a cidade tá vazia, tá só o Bafo de Bode, que é o bêbado da cidade. Que tem essa cena clássica aí, né? Vixe, minha gente, isso não é mais uma mulher. Isso é o que se chama de uma recepção da moléstia. E outra curiosidade também dessa novela é que essa novela foi feita às pressas, você sabia? Sim, verdade. Ela não estava programada para entrar no ar em 1989, ela estava programada para ser depois de Barriga de Aluguel. Mas o que aconteceu? Barriga de Aluguel acabou nem sendo uma novela das 8. Isso. O Boni, que é o José Bonifácio, que era o Bambam da Globo, achou Barriga de Aluguel uma novela muito dramática, muito pesada, e ele queria uma novela mais nova, mais leve, mais solar, para as 8 da noite no caso, né? Daí ele fez apressar a produção de Tieta, tanto que Beth Faria estava na novela Salvador da Pátria, que era a novela que estava passando antes de Tieta. Então ela teve que sair da novela. A Tássia Camargo também estava nessa novela, teve que morrer o personagem dela, para eles começarem a se preparar para Tieta, e essa novela foi começada a gravar 40 dias antes de ir pro ar. Isso. Então é muito rápido. Porque também Salvador da Pátria tocava em temas muito delicados daquela época, como política, educação, umas coisas que estavam muito em voga, e eles queriam uma coisa mais solar logo em seguida. Aí apressaram as gravações de Tieta. Salvador da Pátria foi criticada até pelo Roberto Marinho. Ela fazia sucesso, só que os temas não agradavam muito, então meio que quiseram salvar o horário. Se vocês quiserem mais vídeos sobre novelas, se quiser que a gente fale sobre Salvador da Pátria também, deixa aqui nos comentários. E se você também não segue a gente, aproveita agora esse momento, já vai lá e já clica no botãozinho de se inscrever. Dá seu like. Deixa seu like, compartilha e vem com a gente que vai ser sucesso.
Então, e também essa novela tinha personagens muito marcantes. Sim. Como Carmozina, Duda Tapitanga, Imaculada, Dona Milu, a Osnar, própria Perpétua, Osnar, Ascânio. Amorzinho, Isso. Zinira. Só que não podemos passar um pano pra Tieta, porque, gente, assim como outras novelas que vieram depois de Tieta, tudo bem que Tieta se passava lá em 1989, mas não vamos deixar isso morrer, porque Tieta se passava no Nordeste brasileiro, na Bahia, num lugar muito ensolarado, e vamos dizer que 99,9% do elenco era branco, galego, sabe? E claro, claro que a gente sabe que no Nordeste brasileiro, na Bahia, tem gente branca, tem uma população branca muito grande, porém Tieta sofreu do que sofre todas as produções audiovisuais no Brasil e no mundo, né? Que é o whitewashing, que é o embranquecimento de culturas. Por exemplo, pelo menos o núcleo familiar de Tieta tinha que ser feito com atores negros. Eles tentaram corrigir isso no filme, né? Colocando a Carmozina para ser interpretada pela Zezé Mota, que deu show, que é maravilhosa. A gente ama a Zezé Mota. Também era praticamente a única, né? A única atriz negra. E no elenco de Tieta, da novela, só tem o Amintas, que é um moreno, né? Ali mais escuro. Porém, se a gente fosse ver historicamente ou regionalmente falando, pelo menos o núcleo da família de Tieta tinha que ser interpretado por atores negros, que, diga-se de passagem, nós temos muitos talentos negros no país e devia sim ter, né? Por exemplo, depois no final do vídeo nós vamos fazer aqui o nosso elenco de Tieta, nós vamos refazer um elenco de Tieta pra vocês. Se fosse feito um remake aí. Isso, exatamente. Tieta é uma novela que fala muito de belezas naturais e da beleza feminina também. Então nada mais natural que suas atrizes posassem nuas para a revista Playboy, que era uma época que isso era muito comum, né? Era um status enorme posar para Playboy nessa época. Exatamente, e foram exatamente 12 atrizes de Tieta posaram nuas, não necessariamente na mesma época que a novela estava sendo exibida. Na época que a novela estava sendo exibida, apenas 2 delas posaram nuas. Uma delas, a primeira foi aqui a Françoise Furton, que essa revista foi lançada no mesmo mês da novela, em agosto de 89. E também em 89, em dezembro, posou a Tássia Camargo. Ela já tinha posado outras vezes antes. Essa foi a última, inclusive. Ela está linda nesse couro. Maravilhosa. E usando o tema Tieta, posaram também as rolinhas do Coronel Arthur da Tapitanga, mas elas não estão na capa. Quem posou foi a Conci Maduro e a Rosana Salles. Tem também aqui a bebê da novela, Simone que é a Simone Carvalho. Carvalho. Temos também a grande Isadora Ribeiro, que além da Playboy estampou a capa do primeiro disco e a abertura da novela. E no final da novela ela entra também. Isso. Tem aqui a Carol Luísa Tomé. Lídia Bronde, que é a Nora. Tieta Jovem, Cláudia Ohana. Tonha, maravilhosa. Iona Magalhães, que já faleceu, mas está aqui maravilhosa. Para toda sempre. Não poderia faltar, lógico, a própria Tieta, Beth Faria, em 84. E a Mulher de Branco. Se vocês não sabiam que a Laura Cláudia Alencar fazia a Mulher de Branco, tá aí um spoiler. Toma spoiler na cara de vocês. E também... E por falar também em grandes atrizes que já se foram, como a Iona Magalhães, que eu acabei de citar na revista Playboy, 12, olha que número cabalístico, 12 atrizes posaram nua e 12 atores faleceram. 12 atores no geral, atores homens e mulheres. São eles: Sebastião Vasconcelos, que é o Zé Esteves, pai da Tieta, a própria Iona Magalhães, né, que era a Tonha, também faleceu. Faleceu também o Marcos Paulo, diretor e ator da novela. Miriam Pires, que era Dona Milu, Mistérios. O Armando Bogos, o Cláudio Correia Castro, a Cláudia Magno, o Renato Consorte, que era o seu Chalita, que eu amo Renato Consorte. Ah, Dona Amorzinho. A Liana Duval, o Chaguinha, a Rogéria e o Elias Glazer, que é o Jairo da Marinette, né? Todos aí grandes atores que deixaram muita saudade. Mas nem só de tristeza e de gente que foi embora vive Tieta, né? Vive também de polêmica. Muita polêmica. Porque os assuntos tratados nessa novela não são os mais leves, não. Não. Só que eles conseguiram tratar os assuntos de uma maneira leve. Isso que é muito interessante. Por exemplo, o Coronel Arthur da Tapitanga fala de prostituição. É um velho proxeneta. Proxenetismo, né? Que mantém as meninas dele em cárcere privado, que ele compra meninas e mantém em cárcere privado. E pedofilia, né? Porque elas são menores de idade e abusa sexualmente delas. Elas têm ali entre 15 e 16, mas nenhuma delas, além da Filó, que cuida delas, é de maior. Só a Filó é de maior. E em 89,
era discutido assim livremente, maravilhosamente bem em Tieta, questão de gênero, né? Olha, isso em 89, a Rogéria entrando aí com tudo. Inclusive tem uma cena maravilhosa da Tieta, da Beth Faria, discutindo com o Cardo, né? Que é o Cássio Gabos Mendes. Essa aceitação, essa coisa do gênero, né? Vale a pena vocês conferirem, a gente não vai poder pôr aqui, mas procurem no YouTube Tieta e Cardo, que vocês vão ver que aula, meus amigos, de gênero. E além disso ainda fala de fanatismo religioso com Amorzinho, a Cinida e a Perpétua, concubinato com o Modesto Pires e a Carol. E cárcere privado. E também os homens daquela época adoravam prender as mulheres em casa. Chegar a amarrar ela com uma corda, pra não sair de casa, é uma coisa bem horrível. Daí tem a questão sexual e tem a questão da pedofilia e do incesto. Porque a Tieta tem um caso com o Cardo, que é sobrinho dela. E que é de menor, né? É de menor e é padre. Estuda para ser padre. Então é muita coisa junta, né? Então imagina que polêmica que deu tudo isso. Tudo isso. Mas de uma maneira leve, isso acabou não sendo que meio que esquecido, tipo... Então, na minha humilde opinião, lembrando que nós não somos críticos de novela, nós somos apenas espectadores ávidos, a gente consome muita novela. Então, assim, na nossa humilde opinião, Tieta é uma novela necessária. Porque é uma novela feita e produzida lá em 1989, gente. Ela discute temas muito pertinentes e adequados para a nossa situação atual, né? Temas muito polêmicos, porém muito necessários para hoje em dia. E outra coisa maravilhosa dessa novela tá aqui, ó. A trilha sonora. Tieta lançou 3 álbuns, sim, 3. Na época que ela foi produzida e estava passando, ela lançou 2, né, que é esse e o volume 2. Porém, quando ela foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, essa novela fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que a trilha sonora foi reprisada também num especial que a Som Livre fez, chamada Vale a Pena Ouvir de Novo. Que é um mix dos 2 discos, né? Um compilado, só né? Foi lançado em CD e tal, na época, que foi em 94, né? E aqui tem grandes pérolas do cancioneiro brasileiro, né? Como Tieta, de Luiz Caldas, que é a ó, música Libertura. só de ouvir já dá vontade de sair aí remelecendo, né? Meia Lua Inteira, de Caetano Veloso, que é o tema da Santana do Agreste, né? Que fez muito. Ela fez tanto sucesso essa música que ela foi regravada pelo grupo Chiclete com Banana e era o hit do Carnaval Baiano. E grandes outros, né? No Rancho Fundo. Tem Maria Bethânia, tem Gal Costa, tem José Augusto, que era um hitmaker dos anos 80. Wagner. Só a nata. É uma trilha sonora que vale muito a pena vocês comprarem. Esse aqui é o disco 1. Na capa principal tem um take da novela, da abertura da novela, né? Que é icônico. E atrás tem a logo da novela escrita na areia, que é maravilhosa. Icônico também, né? Uhum. E esse é o nosso disco de Tieta. Nós só conseguimos um, né? Pra mostrar pra vocês. E vocês sabiam que a audiência da novela Tieta girava em torno de 65 pontos. Essa é a média geral da novela. Tieta deixava todas as emissoras no chinelo. Não tinha pra ninguém. E acreditem, o último capítulo de Tieta deu ali 78 pontos de audiência. Ninguém mais conseguiu esse fenômeno, né? Esse feito. A média de audiência da última semana dos últimos capítulos foi de 71 pontos, com esse pico de 78 no último capítulo. Então imagina, é tipo o Brasil inteiro esperando, querendo saber quem era a mulher de branco, você queria saber qual era o mistério da Perpétua, da caixa branca que ela guardava. Não vamos revelar pra vocês, porque isso aí é spoiler. Porque Tieta tá no Globoplay. E sim, não é uma publi, gente. Globoplay patrocina nós falamos tanto de vocês, Globoplay. Né? E também outra curiosidade que vocês não sabiam, provavelmente, é que a Beth Faria lançou uma linha de roupas da Tieta em 1989. A gente não conseguiu fotos disso, mas imagina o quão maravilhosa devia ser essa linha de roupas. Essas roupas super extravagantes. Que se chamava Tieta by Beth Faria. Monetizando tudo, sempre maravilhosa. Claro, a Globo não perde oportunidade, querida. Sem tempo ruim, irmão. Outra curiosidade também, sabiam que a obra Tieta do Agreste foi pensada para ser filme antes de ser feita a novela, né? E sabe quem ia fazer o papel principal? Sophia Loren. Olha que maravilhoso. E, voltando para os dias atuais, Tieta ia ganhar um remake em 2012. E a própria Beth Faria escolheu a protagonista, que seria quem? Cláudia Raia. Vocês imaginam? Eu não imagino. Eu acho que a Cláudia Raia é maravilhosa. Porém, vamos
justificar aqui essa falta de negros no elenco. E nós vamos agora dar pra vocês o nosso elenco de Tieta. Se fosse feito um remake de Tieta, quem pra você ia ser a Tieta? Eu vou falar um elenco e Caio vai falar também. Pra mim, o núcleo principal da família Tieta. Eu vou falar um por um e vocês vão aí concordando ou não. Tieta, pra mim, teria que ser Thaís Araújo. Aqui temos uma representação. Uma representação da nossa Seria Tieta. Tieta negra maravilhosa. Essa é a Tieta que nós conhecemos Existe, e essa é a Tieta que a gente quer. Que a gente quer. Pra mim, eu concordo que podia ser a Thaís Araújo, mas pra dizer outra pessoa, eu diria Juliana Paz. Tudo bem, Juliana Paz tá marcada aí pela Gabriela. Ela já fez Dona Flor e seus dois maridos no cinema, mas eu acho que seria maravilhoso Tieta de Juliana Paz. A Elisa, pra mim, a Elisa e o Timóteo. A Elisa, pra mim, seria a Jéssica Ellen e o Timóteo podia ser o Rocco Pitanga. Pra mim, Elisa... Assim, você tá falando uma coisa mais idealizada, Sim. Eu tô falando mais o que eu acho que a Globo faria. Eu acho que iam colocar Marina Rui Barbosa pra ser a Elisa, provavelmente. Timóteo, não sei qual é a ator aí. Marco Pigossi. Marco Pigossi, esse embranquecimento aí, Esse né? whitewashing. E pra mim o Zé Esteves, né, que é o grande vilão da história, o pai da Tieta, poderia ser feito pelo magistrado, por 2 atores. Eu tô em 2 atores. O Milton Gonçalves ou o próprio Antônio Pitanga, pra ficar ali na família Pitanga. A Camila Pitanga faria uma boa Tieta também. Não, mas a Camila Pitanga a Camila Pitanga seria minha Tonha. Ah, Você deu um spoiler do meu elenco. A família Pitanga, eu ia empregar a família Pitanga toda ali. E a Carmozina continuaria sendo a grande Zezé Mota. eu não sei quem eu colocaria de Zé Esteves, talvez um Tony Ramos, alguém assim. Não Um sei. ator, tem que ser um ator bom. Tem que ser um atorzão. Fala pra gente aí se vocês concordam com as nossas ideias de elenco de Tieta. Fala pra gente também quem vocês gostariam que interpretasse, quem seria um bom elenco pra vocês aí. É só falar nos comentários pra Coloque nos gente. comentários e não esquece de deixar o like, senão você vai esquecer, hein? Coloca agora o like aí. Se a gente esqueceu de algo importante e pertinente na novela Tieta, nesse ícone de novela, conta pra gente aí também nos comentários. Fala, vocês esqueceram disso aí, meninos. Então a gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso vídeo. E em breve, a próxima novela a ser discutida aqui pela gente, pra vocês, será Vale Tudo. Porque a gente tá maratonando ela no Globoplay também. É uma novela maravilhosa. E que o elenco é quase o mesmo da Tieta. Muito perto uma da outra. Uma de 88, outra de 89. Saíram de uma, foi E pra foi outra pra já. outra. Então, conta pra gente aí o que vocês querem saber, que curiosidade de Vale Tudo vocês querem. E não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais também da gente, tá? Aleatório.doc. Exatamente. Dá aí um biscoitinho pra gente que a gente gosta. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus, continuem se cuidando, lavando as mãos, aquele sermão todo que a gente Que a dá gente sempre, falou. mas é importante, hein? Fique em casa, lave as mãos. E um beijo da luz de Tieta. Vem, meu amor. Se liga. Vem sem calor. Um beijo. Tchau. Tchau, até a próxima.